Sobre a decisão de Gilmar Mendes de limitar a PGR, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo e também a operação de hoje contra a Vara de Curitiba, que cuidou da Lava Jato, o nosso entrevistado é o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, chegando mais uma vez para atender a Jovem Pan. Tudo bem, senador? Como sempre, muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês aí da Jovem Pan, Tiago, Dora, Denise, Vilela, sempre um prazer aqui a gente conversar. Muito obrigado. Deixa eu começar perguntando sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Inclusive, agora há pouco a gente já deu a informação que a Advocacia Geral da União pediu para que ele reverta essa decisão monocrática até que o plenário, no caso plenário virtual, tome uma decisão. Eu pergunto para o senhor trabalhou muito tempo na própria Vara de Curitiba, juiz, foi ministro da Justiça. Essa decisão, e claro, agora é senador, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, claro que ele se posiciona porque o Supremo foi confrontado em relação a essa discussão sobre impeachment de ministros. Eu pergunto para o senhor, isso afronta o Senado de que maneira? Como que se reverte isso? O que pode acontecer? Senador. Tiago, não afronta o Senado, afronta a República. Ninguém está acima da lei. Eu até, fazendo uma pesquisa histórica, a nossa primeira Constituição, a do Império, o artigo 99, dizia lá, a pessoa do imperador é inviolável. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. A República, em 1891, com a primeira Constituição, acabou com isso. Então, toda autoridade, seja um senador, seja um deputado, seja o presidente da República, ou seja, ministro do Supremo, está sujeito à lei, está abaixo da lei. Quando o ministro Gilmar Mendes dá uma decisão na qual, na prática, ele inviabiliza o pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, estão se colocando acima até de presidente da República. O presidente da República, o cidadão pode apresentar o pedido de impeachment. E veja, uma lei de 1950 e de repente se tornou inconstitucional. É claro que ninguém defende a vulgarização ou banalização do instrumento de impeachment, mas não pode haver uma blindagem, e aqui uma autoblindagem por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que essa decisão não seja apoiada no plenário, porque ficou muito ruim perante a opinião pública. O sentimento no Senado hoje era de indignação. Não é porque é uma prerrogativa do Senado, mas porque é uma prerrogativa do cidadão apresentar um pedido de impeachment. E o senhor acha que nessa discussão, num conflito entre os poderes que a gente vem acompanhando, o Senado pode desengavetar matérias polêmicas de outros tempos que acabam prejudicando, por exemplo, decisões monocráticas do próprio Supremo, apesar de toda essa discussão que já foi feita em relação a isso? Qual que o senhor acha que deva ser a reação do Senado caso essa decisão não se reverta, senador? O sentimento no Senado é que é preciso fazer algo em termos legislativos, em termos de mudança da Constituição, por conta desses avanços reiterados do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está na Constituição que o cidadão não pode apresentar pedido de impeachment contra o Supremo? Onde é que está na Constituição que precisa de um quórum de 2/3, né, para aprovar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Veja que os ministros, no caso de criminal, já estão sujeitos a uma jurisdição deles mesmos, perante o Supremo Tribunal Federal, com denúncia apresentada eventualmente pelo Procurador-Geral da República. A responsabilização política está sendo limitada da mesma maneira. A gente lembra aqui que o Congresso, especialmente a Câmara, foi severamente criticado pela opinião pública quando daquela PEC das prerrogativas, que foi até apelidada de PEC da blindagem. O Senado rejeitou essa PEC, mostrando, olha, nós não queremos aqui estar imunes à responsabilização da lei, embora também não fosse essa, a meu ver, a intenção da Câmara. Como é que nós vamos aceitar isso em relação às autoridades do Poder Judiciário? Impeachment é muito raro. A gente nunca teve na história do Brasil um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Até porque é algo complicado, algo delicado. Até em outros países, lá nos Estados Unidos, teve um impeachment, mas foi no começo do século XIX e foi aprovado pela Câmara, mas depois foi rejeitado no Senado, que foi do Justice Chase. Então veja que não é uma coisa comum. Agora, a gente não pode aceitar essa blindagem e uma autoblindagem. É quase como se o ministro estivesse legislando em causa própria em relação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, há uma perspectiva
de que projetos de lei e projetos de emenda constitucional para reverter esse quadro sejam colocados ali em votação, não só no Senado, mas pelo Congresso Nacional. Isso foi deixado, inclusive, ali na sessão de uma maneira muito expressa por todos os componentes, inclusive pelo presidente, o senador Davi. Senador, deixa eu aproveitar a participação do senhor aqui para falar sobre essa operação que mirou a vara lá em Curitiba, que cuidou da Operação Lava Jato. O senhor esteve por muitos anos à frente das investigações. Queria perguntar para o senhor o seguinte: por que só agora o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão? É uma decisão do caso Banestado, que já faz muitos anos. Como é que o senhor rebate isso? Como é que o senhor avalia isso? Eu nem preciso rebater isso, porque, veja, eu sei que foi tudo feito ali nos conformes da lei, foi feito tudo direitinho. Eu não estou na 13ª vara desde 2019. Então basta ali provocar o juiz que ocupa a vara ou o tribunal para obter os documentos que eles entendem necessário. Agora existe lá um criminoso contrariado que tem um relato falacioso sobre fatos que aconteceram 30 anos atrás e foram buscar lá documentos que simplesmente não existem. Por que não foram apresentados ao Supremo? Porque eles não existem, porque é baseado numa fantasia de um criminoso fantasioso. O próprio Procurador-Geral da República, nesse inquérito, que aliás a gente não tem acesso, mas pelo jeito tem advogado aí tendo acesso, o próprio Procurador-Geral da República já falou que esse caso é para mandar para outra instância, porque não tem nenhuma relação, inclusive com as minhas atribuições no Senado Federal. No fundo, a gente vê, apesar das dificuldades que buscam a toda hora impor ao exercício do nosso mandato, tentaram caçar o meu mandato. A PCC tem um plano de sequestrar e assassinar a mim e a minha família. Agora esse inquérito absurdo que tem lá no Supremo Tribunal Federal, mas isso nada vai nos intimidar, a gente vai continuar exercendo o nosso mandato. Agora eu tenho zero preocupação em relação às fantasias desse criminoso e vai acabar quebrando a cara, porque não existe nada ali a ser encontrado que já não foi revelado no passado. E só para a gente fechar, eu insisto na questão, por que o senhor acha que só agora isso vem à tona? Eu não sei, eu acho esses times são muito estranhos, mas eu tenho, Thiago, absoluta tranquilidade em relação a todos esses fatos. A gente tem um ano eleitoral, ano que vem, eu sou pré-candidato lá no estado do Paraná, mas eu não acredito que exista aí uma relação direta entre uma coisa e outra. E eu estou com a consciência tranquila. E veja, desde 2014, quando a gente começou a colocar bandido, corrupto na cadeia, desde 2014 aí as mentiras são sempre apresentadas. Ou é o pessoal da bandidagem, ou é o pessoal amigo da bandidagem, ou às vezes são os adversários políticos, como lá o PT. Mas isso não me preocupa, porque as pessoas já sabem, né, que infelizmente a gente está sujeito a esse tipo de atuação. Então, eu sigo meu trabalho normalmente, e o foco do dia, que a gente tem que deixar muito claro, foi essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que respeitamos o ministro, respeitamos o Supremo Tribunal Federal, mas ninguém pode se pôr acima da lei e da possibilidade de responsabilização. Se quer um senador, se quer um deputado, se quer presidente da República, mas também se quer ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Senador Sérgio Moro, do União do Paraná, mais uma vez obrigado por atender a Jovem Pan, volte sempre e um abraço. Um abraço, muito obrigado, Thiago.